Muito bem, glória a Deus, todos então apresentados. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Estamos seguindo aí com a nossa série de mensagens, famílias que fazem discípulos. Essa então é a mensagem 3 ou 4? Acho que é 4, né? Acho que é. Nas últimas semanas a gente tem caminhado numa verdade central, que é que Jesus não nos chamou para frequentarmos culto. Jesus não nos chamou para frequentarmos uma igreja. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não preciso vir mais? Não, tem que vir sim. Mas Jesus nos chamou para sermos seus discípulos que fazem discípulos. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Relembrando então, só para gravar na mente aí, na primeira mensagem nós falamos sobre o chamado de Cristo, né? Lembra? Vem e segue-me. Esse foi a primeira mensagem. O discipulado começa quando Jesus nos chama para perto dele. Vem e segue-me. Depois, em Lucas, nós aprendemos que seguir Jesus tem um custo, né? Lembra? Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, ou seja, o discipulado exige de nós renúncia. Depois, essa é a quarta. Não, quinta já, olha, agora que eu vi na minha anotação aqui, é a quinta mensagem. Na terceira mensagem, lá em João, a gente viu que não existe fruto sem permanência. Lembra que da ilustração lá da videira, o texto da videira, que a gente precisa permanecer em mim. O discipulado exige então dependência contínua, né? Você não vê um galho solto dando fruto, né? O galho precisa estar ligado, precisa permanecer. Então exige essa dependência contínua de Cristo. Aí então na quarta mensagem a gente meditou lá em Deuteronômio, entendendo que a fé precisa começar dentro de casa, lembra? Dentro de casa, uma fé que começa em casa e avança para fora dela, né? Mas começa dentro da nossa casa. Então hoje é a quinta mensagem da nossa série. E agora surge uma nova pergunta, ou outras novas perguntas. Como que o Evangelho continua avançando de geração em geração? Como que a fé chega para as outras pessoas? Como que a igreja ela permanece firme ao longo dos anos? E como que o Evangelho atravessa séculos e séculos? E a resposta vem do apóstolo Paulo. Vem por meio do discipulado intencional. Discipulado intencional. Por isso, a gente já vai ler um versículo, que é a nossa meditação de hoje, que está lá em 2 Timóteo. E quando a gente chega nesse texto de Paulo a Timóteo, a gente encontra um cenário muito diferente das outras cartas de Paulo. Porque nesse texto a gente não vê um Paulo viajando, plantando igrejas, enviando missionários, organizando os missionários. Aqui nesse texto, a gente vai encontrar um Paulo preso, sozinho, já envelhecido, e consciente que a sua morte estava próxima. Mais adiante, no texto, ele vai dizer: o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo escreve como alguém que está passando o bastão. Está passando, agora é contigo, seu Edgar, vai em frente, passando o bastão. Porque Paulo, imagina só a cena, né? A igreja enfrentava perigos grandiosos, né? Perseguição, falsos mestres, um ensino meio esquisito, um esfriamento espiritual, abandono da verdade. Esse era o cenário da igreja. E Paulo, já envelhecido, tendo que passar o bastão para Timóteo. Então Paulo ele entende algo fundamental, que a continuidade da igreja
dependeria então da transmissão fiel do Evangelho. E é exatamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que diz: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros." E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. O discipulado exige ensino fiel. E as palavras que me ouviu dizer. Paulo aqui, ele não manda Timóteo inventar uma nova verdade. Ele não manda... Ele chega para Timóteo e diz: pregue o evangelho verdadeiro que você já conhece, que você já aprendeu, que você já ouviu da tua avó, da tua mãe, ouviu de mim. Então tudo isso que você aprendeu, fala. É isso que Paulo anuncia e apresenta aqui para Timóteo. Ou seja, a igreja de Jesus ela não nasceu para inventar uma nova verdade, mas ela foi chamada para ser fiel à verdade que já foi anunciada, a verdade do Evangelho. Hoje nós vivemos tempos de muita superficialidade bíblica. Nós vivemos um tempo onde existe um evangelho muito diluído, um evangelho muito, café com leite, um evangelho com mensagens motivacionais, uma fé sem doutrina. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o discipulado verdadeiro exige conteúdo que seja de fato verdadeiro. Podemos afirmar que não existe discipulado sem as Escrituras. A gente precisa de discípulos que amem a palavra de Deus e que levem esse amor pela palavra para as outras pessoas. É esse o Evangelho. É essa a mensagem. Falava não lembro com quem, durante a semana, ou foi um dos nossos encontros, que a mensagem do Evangelho, ela é tão simples. Quando Pedro prega aquela mensagem, depois de ter recebido o Espírito Santo, que 3.000 se convertem, você olha o teor da mensagem dele e você fala: nossa, mas algo tão simples, algo tão, puxa. Mas aquele é o Evangelho. É aquela a mensagem que vai causar transformação na vida das pessoas. Precisamos então de um discipulado que valoriza o ensino fiel. O discipulado também exige pessoas fiéis. O texto diz: confia-as a homens fiéis. Ou seja, lembra das palavras que me ouviu dizer? Agora confia-as a homens fiéis. E aqui Paulo não fala primeiro sobre talento, nem popularidade. Paulo está falando aqui nesse texto sobre fidelidade. Porque o reino de Deus, o caráter, vem antes da capacidade. Vem antes da capacidade. E esse é um problema de muitas igrejas. Falta gente fiel. Não falei que falta fiéis. Falta gente fiel. Gente perseverante no Evangelho. Que não abandona a fé diante das adversidades. Sabe aquele crente que não pode vir um probleminha que já chuta o balde, abandona tudo. Busca solução em tudo que é coisa, né? Menos no Evangelho de Jesus, nunca na presença de Jesus. Então falta gente perseverante no Evangelho. Falta gente ensinável.
Pessoas que, mesmo possuindo anos de vida na igreja, ainda se coloca como um aprendiz, com um coração humilde, dizendo: Senhor, me ensina de novo, tira aquilo que não acrescenta nada e coloca um ensino novo no meu coração. Falta gente ensinável, falta gente comprometida, dedicada com a missão de Jesus. Gente que, eu sempre falo, né, tem pessoas dispostas e disponíveis, né? Nem todo disposto está disponível. Você chega assim e fala assim: precisamos aí de gente para evangelizar. Pastor, eu estou aqui, eu estou disposto. Ótimo, vamos lá, hoje à tarde. Mas hoje à tarde vai passar o jogo do Flamengo na TV. Não vai dar para deixar, pastor. Difícil, né? Não está disponível. Tem muita gente disposta, mas não está disponível. E falta gente disponível. A missão é para agora, a missão é para já. Falta gente constante. Aqueles que não apenas começam bem, mas aqueles que continuam na jornada. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, eles continuam desenvolvendo a sua fé e a missão que Jesus deixou. Pessoas constantes. Há muitos consumidores de conteúdo cristão, mas muito poucos discipuladores, pessoas prontas e disponíveis para levar Jesus no seu dia a dia, transmitir Jesus no seu dia a dia. Então, nós podemos afirmar que Deus usa profundamente pessoas confiáveis, pessoas fiéis. Em terceiro lugar, o discipulado precisa gerar multiplicação. O texto diz que sejam também capazes de ensinar outros. Lembra? Primeiro, e as palavras que você ouviu dizer, que você já aprendeu, confia a homens fiéis, homens que vão levar, vão transmitir, que sejam também capazes de ensinar outros. Então não basta eu levar a palavra para fulano. Fulano precisa levar adiante. Ou seja, o discipulado precisa gerar multiplicação. Esse é o centro do texto. O discipulado bíblico, ele não termina no indivíduo, mas ele produz continuidade. Jesus nunca chamou discípulos apenas para consumir, se tornar um consumidor, um cristão consumidor. Ele chamou para que nós possamos reproduzir. Vai e façam discípulos. Essa é a missão. E desde o Antigo Testamento, quem está acompanhando aí a nossa série, né, do estudo bíblico na quarta-feira, a gente passou pelo panorama do Antigo Testamento, finalizamos o panorama do Novo Testamento, e em toda essa jornada a gente vê Deus trabalhando através da transmissão. Lembra? Moisés transmitiu para quem? Para Josué. A gente vê Elias passando para Eliseu. A gente vê Jesus passando o bastão para quem? Para os discípulos. E vemos o texto aqui, Paulo passando o bastão para Timóteo. Então o cristianismo sempre avançou por meio de relacionamento. O discipulado bíblico sempre pensa além do presente. Ele pensa em futuro, ele pensa em continuidade. Ele não pensa apenas em eventos, mas pensa em vidas influenciando vidas. Esse é o cristianismo verdadeiro. Muitos cristãos espalhados aí por esse mundo frequentam cultos há anos, mas nunca discipularam ninguém, nunca caminhou com ninguém, nunca passou o bastão para ninguém.
Nunca caminhou com alguém? Nunca ensinou alguém? Nunca investiu espiritualmente na vida de alguém? Então pense nessa pergunta. Se todos os cristãos vivessem como esse tipo de discípulo, que está há anos na igreja e nunca discipulou, nunca se colocou à disposição, nunca gerou vida na vida de alguém, será que o evangelho avançaria? Será? Talvez você pense, mas pastor, eu não sei ensinar. Eu não sei falar direito, eu não tenho tanto conhecimento, eu sou tímido, eu tenho muitas limitações. Aí eu digo, está tudo bem. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Sabe por quê? Porque quem te fez foi Jesus. E Ele te fez desse jeitinho. E é desse jeitinho que Ele te fez. Ele te comissionou. Ele diz, vai e faça discípulos. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um cara que domina o palco. Não. Seja você um discípulo fiel de Jesus. Porque é esse discípulo fiel, com todas essas limitações que passam na tua mente aí, com todas as dificuldades que você tem, é esse discípulo fiel e constante que o Senhor Jesus quer usar para mudar essa cidade. É esse discípulo que Ele procura. É esse discípulo, desse jeitinho, com o coração aberto, com o coração sedento por fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Porque você foi chamado a se relacionar com as pessoas. As pessoas precisam ver Jesus em você, não naquilo que você fala. Lógico que havendo possibilidade e oportunidade, você compartilha, né? Mas as pessoas, em primeiro lugar, precisam ver Jesus em mim, Jesus em você, no seu dia a dia. Já pensou a pessoa chegar assim e falar assim, nossa, mas aquele cara lá da tua igreja, meu Deus do céu, ele xinga, fala um monte de palavrão, xinga no trânsito, faz um monte de coisa, é crente? Ou seja, ele está vendo o quê? Não está vendo Jesus na pessoa. E é isso que nós fomos chamados para... Lembra do texto? É Jesus vivendo em nós. As coisas velhas já passaram, e se tudo se fizeram novas. Jesus agora vive em mim. Então o que precisa transparecer? Jesus. É Jesus. Então em tudo que eu fizer, quando eu for comprar pão na padaria, quando eu for no supermercado, onde eu for, eu levo Jesus, e as pessoas precisam olhar e falar assim, esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente nele. Quando vai dar aula, né, Luciana? Precisa ver Jesus em mim. Precisa ver Jesus em tudo que for fazer. Quando eu sou estudante, né, estudantes, quando você cola na prova, ninguém vê Jesus em você, tá? Só para... Fica a dica aí. Tem que estudar. Quando xinga os coleguinhas lá na escola, né, tem que ver Jesus em você. Esse é o chamado. O discipulado, ele não começa com perfeição. Grave isso. Ele não começa com uma vida perfeita. Ele começa com um coração disponível. Senhor Jesus, que as pessoas vejam a tua face em mim. Paulo não está falando aqui de cristão extraordinário. Ele está falando de gente fiel. Talvez você não consiga alcançar multidões, mas você pode caminhar com alguém. Você pode orar com alguém.
Você pode estar com o coração aberto para falar: ô meu irmão, posso orar por você? Essa dor eu também sinto, posso orar? Vamos orar juntos. Essa é a estratégia. Nós tivemos, como eu falei, lá na Escola Matilde, nesse primeiro encontro com eles, eles estão um pouquinho mais avançados que aqui, a gente ainda vai fazer um encontro com os professores e coordenação aqui do Vespasiano, mas lá no Matilde já foi feito e eles já conhecem o trabalho, e a gente teve esse encontro. E no início fizemos uma dinâmica com eles, onde eles receberam uma semente de girassol, e essa semente eles tinham que, entre eles ali, compartilhar essa semente com o outro, né? Então você saía do lugar e você compartilhava a semente com o outro, e enfim, você desejava algo bom para o outro. Isso entre eles. A equipe ficou toda na frente, né? A gente ficou toda na frente, e eles. E de repente começou aquele movimento de um levando a semente para o outro, e um tempo deles se abraçarem, e a gente sentiu uma emoção correndo naquele ambiente. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com falta disso. As pessoas estão muito carregadas e cheias da pressão do dia a dia, de cobranças, de tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser desse jeito e tal. E as pessoas estão cansadas. Então, quando a gente leva Jesus para as pessoas, a gente não leva fardo, mas a gente leva um braço abertaço assim, e fala assim: vem cá que eu quero te abraçar. Se joga aqui nesses braços aqui que eu quero te abraçar, e eu quero que você se sinta leve. Sabe por quê? Porque Jesus é leve. O amor de Jesus é leve. É isso que nós somos chamados a levar. E quando a gente está disposto a caminhar com alguém, o primeiro passo é isso, é você fazer com que a pessoa se sinta leve. Leve. E sabe quem vai levar isso? São os discípulos fiéis. Em outras palavras, eu e você. Somos nós. Nós precisamos dar essa leveza para o mundo. Nós precisamos levar essa leveza. Sabe quantos versículos a gente leu lá no Matilde? Quantos, amor? Nenhum. Meu Deus! Ah, mas vocês fizeram oração. Oramos? Também não oramos. Meu Deus, vocês são crentes. Somos. A gente preferiu levar Jesus em nós. É isso que a gente preferiu. E é essa a estratégia. Se a gente quer abençoar pessoas, leva o Jesus que está em você. Se você quer, então tá, eu quero abençoar pessoas, eu quero caminhar com pessoas, então leva Jesus. Esse Jesus que está no seu coração, leva Ele. Você não conhece muitos versículos de cor? Não tem problema não. Leva esse Jesus que está em você. É isso. É isso que vai fazer diferença. Não é o teu conhecimento, não é o teu intelecto. E na verdade isso vai estragar. O teu conhecimento, o teu intelecto muitas vezes estraga. Porque você é pecador, você é falho. E o que transforma é o Evangelho de Jesus. Ou seja, se o Evangelho é de Jesus e eu tenho Jesus na minha vida, isso vai fazer a transformação na vida do outro. Isso vai mudar a vida do outro. Isso vai transformar a vida do outro. É levar Jesus. A gente não precisa ser teólogo. A gente precisa ser discípulo de Jesus, que gera outros discípulos. Como que a gente faz isso? A gente já tem falado tanto tempo aqui na igreja. Mostre Jesus. Como Jesus faz parte da tua história. Mostre. E como você tem sido transformado por Ele. As pessoas nunca vão seguir um Jesus que não mudou a tua vida. Como é que eu vou querer que a pessoa faça algo se esse algo não mudou a minha vida, que estou anunciando para ela? Percebe?
Talvez hoje Deus esteja chamando você para deixar de ser apenas alguém que recebe, que já está um obeso espiritual, né? De tanto que recebeu, né? Vem todo domingo na igreja. Talvez Deus está te chamando para você não ser só esse que recebe, mas para você se tornar aquele que transmite. Esse é o desafio para mim e para você, que começa hoje, não é amanhã não. O pessoal joga para segunda-feira, né? Tudo. Não, começa hoje. Começa hoje. Hoje você pode mandar uma mensagem para alguém. Hoje você pode compartilhar uma palavra com alguém. Ou estava lá na igreja, eu lembrei de você. Eu queria dizer que Jesus ama você muito. É difícil fazer isso? Trabalhoso fazer isso? Não, né? Pode começar hoje. Quando você chegar na tua casa, Deus trazer uma pessoa à sua mente e você, puxa, vou mandar uma mensagem. Fazer uma oração pelo WhatsApp, Deus ouve a oração do WhatsApp também. Mandar uma oração pelo WhatsApp. E de repente você é surpreendido. Foi de Deus. Estou passando por uma luta aqui. E você foi usado. Seja um discípulo fiel. Encontre pessoas fiéis, que vão encontrar outros fiéis. E assim vai responder aquela pergunta do início. Como que o Evangelho alcança e ultrapassa fronteiras, passa de gerações a gerações? É assim, transmitindo com a vida, mostrando com a vida. A gente falou acho que na semana passada sobre isso, né? Os nossos filhos, eles veem o nosso comportamento, as nossas ações e aprendem. Começam a andar igual a gente, começam a ter atitudes como a gente, porque estão vendo. Essa é a missão, esse é o trabalho. Não é nada penoso, não é nada difícil. Por isso que eu falei anteriormente que falta gente disponível, falta gente que abre o coração e eu quero fazer diferença. Essa semana passei o dia com o Daniel aqui, era o dia de folga dele, passamos o dia junto aqui. E eu falei, senta aí que eu tenho que trabalhar. Vamos junto, conversamos, oramos e tal. Aí, queria passar o dia comigo, a gente passou o dia aqui. Eu falei, então fica aí, vamos tomando um cafezinho, eu vou trabalhando aqui e você está junto. Eu falei, não, tá bom, pastor, fica aqui. Aí no final, a gente tem aqueles cartõezinhos ali atrás, né? Posso orar por você? Não sei quantos já pegaram aquele papelzinho. Eu falei, pega esse papelzinho, já que está aqui, você vai pegar esse papelzinho e vai distribuir. Né? Vai levar esse papelzinho e vai distribuir para as pessoas aí. E ele levou... E começou a chover pedido de oração. Eu abri lá o aplicativo e tinha os pedidos de oração, meio maluco, mas tinha. Tinha um pedido lá, pastor, quero ganhar 15 mil. Enfim, a pessoa, é um pedido de oração, pediu. Essa semana eu vou responder cada uma delas, os que colocaram o telefone, né? Eu vou responder cada uma dessas mensagens, pedido de oração. O outro mandou um pedido, que está, me fugiu agora, eu acho que foi para Curitiba, mas que está com câncer. E aí? Uma ação de você pegar um papel e levar para alguém e falar, se você escanear esse QR Code aqui, você faz o teu pedido de oração e o pessoal vai orar com você. Uma ação de pegar um papel e entregar, dá trabalho isso. O seu Edgar pega os panfletinhos ali para entregar, seu Edgar. Dá trabalho isso, gente. Ser discípulo de Jesus é fazer isso. Fazer diferença na vida de pessoas. Já pensou se essa pessoa chega aqui e fala, pastor, eu ganho 15 mil? Gente, é fazer diferença na vida das pessoas e falar assim, eu me importo. Essa é uma preocupação que você tem. Às vezes ele colocou esse valor porque ele deve estar com a dívida grande, né? Mas, sabe, é se importar. Falar assim, puxa, essa é a tua necessidade? Então, vou orar por você. Teve outros que agora me foge a mente aqui.
Vamos nos colocar à disposição. O tema dessa mensagem é esse: discipulado intencional. Sabe? Não espera ficar pronto não, sai agora. Porque está cheio de gente do seu ladinho, que você não sabe, mas está do seu ladinho, falando assim: eu preciso de alguém para desabafar, eu preciso de alguém para colocar para fora tudo isso que está explodindo dentro do meu peito. Está cheio, gente, está cheio de gente assim. E nós temos o Evangelho, nós temos a palavra, nós temos Jesus no nosso coração. Nós precisamos levar esse Jesus para as pessoas. Esquece se essa pessoa vem para a igreja ou não. Esquece se essa pessoa, enfim, só leva, só semeia. Saiu o semeador a semear. Faça a tua parte e você vai ver o que Jesus vai fazer através da tua vida. Você vai ver o que Jesus vai fazer no teu coração, o que Jesus vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na tua história, não porque é barganha, não porque eu faço e daí Ele me retribui, não é nada disso. Mas é que quando a gente se importa com a missão de Jesus, sabe o que acontece? Jesus cuida das nossas coisas. É como se Ele olhasse assim e fala assim: puxa, ele está trabalhando, ele está se empenhando, ele está se dedicando aí para alcançar pessoas, para levar o meu amor para as pessoas. Puxa, ele está até não está nem pensando nas coisas dele, deixa eu cuidar. Não está na Bíblia não, tá? Eu estou falando. É como se fosse isso. Ele cuida. E de repente você vai ver o quanto você vai ser abençoado por gestos simples, gestos pequenos, que vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nos rendemos diante de Ti, da Tua palavra, e nós queremos primeiro pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós nos omitimos. A gente acha desculpa para tantas coisas. A gente coloca tantas coisas na frente e a gente não dá o devido valor para o Teu Evangelho. A gente não dá o devido valor para a missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa cada um de nós. E, Senhor Jesus, nos ajuda a partir de hoje mudar, Senhor, o nosso modo operandi, mudar o nosso comportamento. Nos ajuda, Senhor. Inquieta o nosso coração quando a gente tiver que fazer alguma coisa e a gente nem se ligou que tem que fazer, que a gente nem percebeu o que a gente tem que fazer. Senhor Jesus, inquieta o nosso coração para que a gente possa demonstrar o Teu amor das maneiras mais simples que possa existir, como um abraço, como um entregar de um panfleto, como um sentar-se ao lado. Atitude simples, ó Deus. Pai, leva-nos, ó Deus, a viver isso no nosso dia a dia. Leva a gente a demonstrar, que as pessoas possam enxergar Jesus em cada um de nós. Ajuda a gente, ó Deus, que esta semana seja uma semana diferente para todos nós. Que esta semana seja uma semana de nós jogarmos a semente, de nós lançarmos a semente e nós orarmos por pessoas, para que elas possam ser tomadas pela Tua presença e pelo Teu amor, Jesus. Nos rendemos, ó Deus, diante de Ti, porque somos pequenos e frágeis. E eu te peço, capacita-nos, ó Deus, capacita-nos e nos leva a esse novo tempo. Faz isso na minha vida e na vida de todos os meus irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.